Beleza. Beleza, beleza. Eu, eu fico pensando em compartilhar alguma das coisas que passam na minha cabeça, fazer tipo um react de alguns posts que eu leio. A maioria das vezes eu acho que é desnecessário falar, mas quando eu vejo algumas pessoas que eu reconheço e que eu sei que tem alguma relevância no cenário que me pertence, o cenário tech, o cenário de business, eu fico, pô, vale a pena comentar. Então tem três aqui. É, o terceiro é o mais famoso. Eu vou por ordem aqui, né? O Andrew, ele não é realmente uma celebridade não, mas ele é um investidor lá de Silicon Valley, do mundo tech, né? E aí, como você pode ver aqui, ele é conhecido aqui pelas festas do Silicon Valley, para tentar conectar com as pessoas, não sei o que, ele já falou um pouco sobre isso. É, mas o que eu ia falar é que ele escreveu aqui isso hoje, e tipo, ó, 40 minutos atrás, 30, se eu pensar na hora que eu tentei começar a gravar isso daqui. Mas ele fala assim: eu montei um aplicativo em menos de 2 horas nesse final de semana. Eu não sei programar, eu usei AI para tudo. O objetivo do aplicativo aqui é bem simples, mas não importa. Aí ele comenta: o vibe coding é algo mágico. Você consegue montar um aplicativo em inglês. E ao mesmo tempo que você está montando, você está fazendo um brainstorming, decidindo, resolvendo o problema, fazendo tudo verbalmente. O futuro para ele é claro, criar e compartilhar software vai ser tão fácil quanto criar os memes de hoje em dia. E esse comentário aqui, que pra mim é uma das coisas que salvou esse post aqui, que valeu a pena, quando ele comenta: nós estamos ainda bem no começo. Agora eu vou falar do segundo post, que esse sim já tem uns 2 dias, ou 4 no caso, que me chamaram mais atenção. Esse daqui é o segundo, e o terceiro eu vou mostrar por último, o terceiro influencer que eu gosto muito. Vocês vão ver em segundinho qual é. Mas olha esse comentário do Gagley, que é o autor de. Bem, para quem conhece, a newsletter The Pragmatic Engineer é uma das melhores newsletters que existem para qualquer um envolvido com programação, com gestão da área de programação. Ele também escreveu um livro, que é um livro bom também. Não sei se aparece aqui em algum lugar. Mas vamos falar sobre esse post aqui. Eita, perdi o post aqui. Ele começa assim, ó. Você está preocupado? Não, desculpa. Aqui, ó. Esse post aqui. Tem uma imagem, na imagem tem o mais importante. Aqui é um comentário sobre o que ele escreveu e onde tem mais detalhes é no blog dele. Mas vamos falar sobre isso aqui. Os modelos de repente se tornaram tão bons para escrever a maior parte do meu código, que na verdade agora eu só faço prompt. E isso está criando sentimentos complicados em mim. É, levou para mim muito tempo para ficar bom em código. E não foi fácil. E agora tem algo especial. E tinha algo especial sobre quando a gente chegava naquele momento de satisfação, the zone, né? A hora que você fala: caraca, meu, tá fluindo, caraca, tá indo muito bem. Agora vamos ler aqui o post em si. Mas tem. Ele começa uma parte do post, do trecho que ele botou aqui, com essa parte. Mas tem um pouco de tristeza nisso. Eu tô chegando à realização e aceitação de que tem uma alta probabilidade que a AI vai escrever a maior parte do meu código que vai para produção de agora em diante. Ela já faz isso mais rápido e ela já faz com resultados similares do que se eu tivesse digitado. E para linguagens e framework que eu sou menos familiar com eles, né, que eu desconheço, é óbvio que ela faz um trabalho melhor que eu. É, e assim parece que o meu valor está sendo levado embora de mim. E de repente, né? Levou bastante esforço para chegar nesse ponto que eu fiquei bom em programação e aprender como escrever um código que funciona, ler e entender código complexo, debugar, tal. É, eu realmente lembro de como parecia complicado na faculdade quando eu estava mexendo com C, como eu fiquei perdido no meu primeiro trabalho, como levou muitos anos para ganhar confiança, tive que conversar com as pessoas, ler blog, me esforçar, livros e tal. E quando a gente fica bom, a gente consegue fazer um código que fala: uau, tá funcionando, eu sou bom, caraca, eu não tenho tanta dúvida assim. E alguma das minhas memórias melhores na área de programação é quando eu tô programando, né? Quando eu tô codando. Existe, como todo mundo sabe, que trabalha na área, programar só uma parte, envolve digitar código.
Tem muitas outras coisas quando a gente fala de programação, inclusive pensar na solução, inclusive discutir, inclusive revisar PR, inclusive estudar, né? Aquilo ali, aquela satisfação de estar fazendo código, é uma coisa real. E agora, e não, aí ele continua, na verdade. Eu sempre tive esse relacionamento de amor e ódio com essa quantidade de foco que precisa para escrever código complexo, né? O tempo passa diferente na hora que você está focado naquela zona. E aí vem essa frase aqui. Mas agora parece que tudo isso vai ser história. Se tudo isso já não vai mais existir. E aí ele escreve: eu me pergunto se ainda vou ter o mesmo senso de satisfação de escrever um código que é difícil, porque, bem, a AI é conveniente, mas tem uma perda nisso. Aqui eu quero já fazer meu primeiro comentário, que vem a ser, rapidamente, que vem a ser... Eu sinto isso todo dia. Nos últimos um ano, eu estou escrevendo só código com AI. Na minha função de gerente, eu simplesmente só programava o meu projeto particular Tatame Zero. Eu programava muito pouco no trabalho, dada a minha função de gerente, de coordenar. Eu usava a AI para gerar PRD, eu usava a AI para gerar discussões e soluções mock para discutir com meus engenheiros, mas eu não usava a AI para chipar código. Eu chipei assim, caraca, em 6 meses, eu chipei 10 PR, entendeu? Pouquíssima coisa, na área de billing, a grande maioria, mas a maioria das vezes eu usava AI para prototipar alguma coisa. E eu tô falando do trabalho. No meu projeto particular, eu chipei muito código, mas muito código com AI. Mas eu vou dizer que eu não usava Cloud Code, eu usava Cursor, né? Eu usava GitHub Copilot. Com Cloud Code as coisas mudaram muito, ficou muito maneiro. Mas o ponto que eu quero dizer é, quando eu estou num projeto particular e o objetivo é simplesmente fazer vibe coding, é muito pouco de direcionamento que a gente vai dando. É na hora do prompt e é na hora das perguntas. E de novo, programar em janeiro de 2025 e programar em dezembro de 2025 é muito diferente. Os modelos do cloud mudaram muito. Está muito mais guiado. O que hoje a gente acha trivial de pensar a questão do plano não existia no começo do ano. Não existia o modo plano. Era o modo pergunta primeiro, depois virou modo agente, e o modo plano veio nascer no final do ano, talvez setembro, talvez agosto no máximo. Então, ver essa evolução, a gente vai falando, ah, legal, então não é só vibe coding, eu consigo planejar, eu consigo discutir bastante, refinar um plano, antes de efetivamente entrar em, vai, faz a sua parte agora. Mas isso é agora, né? E isso está diminuindo cada vez mais. Eu montei meu primeiro stack de Grafana, Prometheus, Alert Manager. Eu montei a minha primeira Kafka, by hand, né? Eu montei todo o meu sistema aqui na minha empresa anterior. Foi um parto e a gente não conseguiu fazer por causa de toda a burocracia, por causa do envolvimento de muitas pessoas. Eu não consegui implementar até o finalzinho a refatoração do nosso sistema de webhook, né? Do Stripe e de todos os provedores, né? Enquanto que para fazer do meu projeto pessoal, Apple, Google e Stripe, foi molezinha. O ponto que eu tô querendo trazer é que a gente perde um pouco da, da profundidade dos detalhes e legal perder a profundidade dos detalhes quando a gente já sabe o que a gente está fazendo, quando a gente já fez. Quando a gente nunca fez, perder a profundidade dos detalhes da fila do Kafka, do produtor e do consumidor e dos pequenos problemas, significa que a gente não viu aquilo ali e a gente não pode refletir sobre aquilo ali. Significa que o black box foi instalado, desinstalado, refatorado e a gente fala: obrigado. Seja lá o que você fez, obrigado. Hoje, ontem à noite, para ser preciso, eu consegui instalar o Whisper, o Piper TTS, eu instalei o Stable Diffusion com o Confi UI na minha placa gráfica, no meu servidor que roda aqui no meu basement, e tive um problema com o CUDA e resolvi. Eu consegui fazer isso tudo eu mesmo
Sei eu explicar a implementação e qual foi o problema do CUDA que foi executado e que eu tive que corrigir? Eu sei que eu passei uma flag pro meu Docker Container para usar AI, para usar a GPU. Sei eu explicar o lag do UVcorn que foi resolvido através da implementação do sistema de restartando o serviço? Não. Então, assim, quando a gente quer resolver as coisas, a gente não se preocupa que ele viu um carro no mecânico esses dias. Eu não me preocupo como é que ele fez, qual foi o problema. Eu só queria que ele tivesse resolvido. Quando é o nosso craft, quando é o nosso trabalho, quando é o nosso dia a dia, a gente quer saber. A gente se importa. Só que até que momento que eu me importo com a solução sendo implementada e ajudando a minha empresa a sair de 10 milhões para 50 milhões? Até que momento que eu decido qual é o ponto que eu preciso saber por que, que aquele A/B test e a correlação estava dando maior e agora deu menor? Ou se o Launch Darkly vale mais a pena do que o Google Optimize? Eu estou dizendo assim, talvez esses exemplos não sejam maravilhosos, mas o que eu estou querendo dizer é difícil, ainda mais quando a gente está vivendo durante aquele momento sem o benefício do hindsight sobre o que está acontecendo agora. É difícil poder julgar isso. E esse sentimento de invalidez e de perder um pouco está acontecendo. Eu no meu Cloud Code, é que eu não estou aqui, eu estou aqui de mesa. Não estou aqui, mas meu papel não está aqui. É, meu Cloud Code escreve para mim o código e eu tenho uma folhinha de papel que eu anoto tudinho. Eu anoto qual foi o comando do Kubernetes gerado. Existe um comando aqui que você dá um Command O, ou Ctrl O, no caso aqui no Mac especificamente, Ctrl O, aí você vê o thinking do código. E aí você dá um Ctrl E depois, aí ele bota o modo expandido. Só que, ó, detalhe, para quem nunca fez isso, só funciona durante aquela rodada. Se você passar para um próximo prompt e fizer isso, você não consegue mais abrir o anterior. Aí eu executo os comandos do Kubernetes, eu executo os comandos do curl, eu copio os payloads, porque eu penso, bem, é bom eu dar uma olhada. A maioria da minha programação é no modo YOLO, onde eu não peço confirmação de cada ação. Eu tenho um amigo que só faz com confirmação de cada prompt. Eu faço com bem menos confirmação. Ele só me pergunta na hora de decisões mais arriscadas, né? E eu fico vigiando sempre. Se eu percebo alguma coisa que está indo no caminho, ele entrou num loop ou está indo no caminho que eu não estou gostando, eu interrompo, né? Mas o senso de saber o que está acontecendo tem um pouco de a ver com o programador. Depois que a gente implementa alguma coisa, conversar sobre o que implementou, ter alguém para discutir. Eu tenho horas que eu paro o meu fluxo aqui de programação e eu passo 2 horas só investigando, só explorando a arquitetura, só pedindo para olhar o código, entrar no detalhe, revisar como é que funciona. Outro dia eu fiz isso com o OpenSearch, um banco de dados distribuído, usado bastante para logs. Eu gastei horas investindo na arquitetura, analisando, descobrindo como é que as partições, os shards, como é que é a questão dos nodes, como é que uma query vai para um pod de busca, um pod hot, um pod warm. Só que esse é o tipo de coisa que a gente, dependendo do momento, de quem, de quando, de como, a gente perde um pouco, tá? Eu vou falar agora, mostrar agora o último. O David Heinemeier, ele é acho que o criador do Rails. Eu digo, eu não sei se é criador, co-criador, né? Mas ele é um cara da comunidade Ruby on Rails. E ele é cheio de opiniões polêmicas, mas ironicamente também foi há 4 dias atrás, quando eu vi a primeira vez. E eu vou ler aqui o comentário dele. Só para não perder a lógica, eu vou clicar aqui para vocês verem. É, ele escreve igual o pessoal do Basecamp. Junto com o pessoal do Basecamp, ele é o dono do Basecamp. Eu vou ler isso daqui. No final do ano passado, os agentes de AI realmente pegaram vida para mim.
parcialmente porque os modelos se tornaram melhores, mas também porque eu dei para eles as ferramentas para levar sua capacidade além de apenas raciocínio. Agora os agentes são capazes de controlar o terminal, rodar testes para validar o trabalho, buscar na web por documentação e usar os serviços web com skills que eu ensinei ele em inglês. A realidade realmente está fazendo um catching do hype. Realmente está se encontrando com o hype. A realidade está encontrando com as expectativas, né? Eu nunca me importei muito com a experiência dentro do editor de ter uma AI autocompletando um código que eu estava escrevendo, né? Esse é o formato original, mas sempre deixava sem graça. Pô, tipo, quando eu tô escrevendo, eu queria que eu finalizar meu próprio pensamento e minha própria sentença. E no verão passado eu expressei isso para uma entrevista no podcast do Lex Friedman. É legal ver esse comentário aqui, porque eu não assisti essa entrevista. Então, eu gostaria. Eu gostaria de assistir essa entrevista. Aqui, ó. Legendary Programmer. Legal isso, né? Legal isso. Eu vou ler isso daqui. Eu vou assistir essa daqui depois. Onde estávamos? Mas com esses agentes autônomos, que é o que ele está usando agora, a experiência é muito diferente. É mais como se você estivesse trabalhando num time e menos como se você estivesse trabalhando com um colega muito zeloso no código que fica ocupando seu teclado para completar sua frase. Com o time de agentes, eles estão fazendo o trabalho todo e eu estou só revisando o outcome final. Eu ofereço orientação quando perguntado e eu fico só impressionado a quão maravilhoso e quão impressionante tudo isso é. Então, eu estou disposto a dar a essa leva atual de agentes uma promoção. Eles não estão aqui mais para me ensinar a programar ou a responder minhas questões ou verificar meu trabalho. Eles são totalmente capazes de produzir contribuições que vão para a produção no meu código real. Claro que depende de onde você está trabalhando e de quais são as expectativas, né? Mas as expectativas continuam a aumentar. E o que está sendo falado é que a gente está a 5 minutos de distância de todos os programadores profissionais ficarem sem trabalho. Mas se for isso, você vai ficar desapontado. Esse não é fato. O programador não vai ficar sem trabalho. E aqui eu vou parar um minuto, né? Porque é exatamente isso. Eu estou nessa leva. Ele estava, como ele falou aqui, numa outra vibe de copiar e colar código. E isso foi o que ele reportou pro. E todo mundo esteve nessa vibe. E ele, no caso dele foi nesse Last Summer, 2025. Eu já comecei em janeiro de 2025. Já estava no Winter, já estava nesse modo aqui de baixo. Só que esse modo aqui de baixo evoluiu muito no último 1 ano. Ele, como falou, no final do ano passado ele pulou para essa leva e essa leva já está muito diferente. Não significa que eu não existo e que o programador é desnecessário e que o menino júnior entrega o mesmo valor que eu. A gente está vendo isso, não entrega. O menino júnior tem muita dificuldade de entender o codebase. O menino júnior tem muita dificuldade de explicar o código, de se comunicar e de entregar. Agora, quem sabe o que está fazendo consegue ir para um nível de produtividade que é game changer, que muda as regras do jogo, né? Vamos continuar lendo aqui. I'm nowhere close to the claim of having agents writing 90% do meu código. Eu não tô nem perto de ter um agente escrevendo 90% do meu código, como algumas pessoas já ficam, não sei o quê. Eu não sei que código é esse que as pessoas estão escrevendo, mas tudo bem. Os largos passos de melhoria da AI em 2025 são simplesmente incríveis. Essa é a coisa mais importante, mais excitante que os computadores já fizeram desde que eles conectaram na internet em 1990. Sem sombra de dúvida, né? A gente teve muita coisa excitante na internet. Sair das tabelas, SPA, jQuery, enfim. CSS3, Flexbox.
Mas os Angulars da vida, como eu falei, SPA e tal, PWA, muita coisa legal acontecendo no web, HTTP2, mas o que é mais excitante do que a internet, né? Existia browser, existia uma coisa, mas a divulgação da internet, a propagação da internet foi o que criou a web como a gente enxerga, né? Agora, agentes, é impressionante. É impressionante. O que que o mundo vai entregar pra gente em 2026, 2027? A gente só tem como ficar excitado. É uma bobagem que eu vou mostrar aqui agora, um comentário, né? Mas vem aqui, clica aqui, né? E a gente vê que, bem, agora nesse minuto, né? Talvez não esteja só fazendo propaganda disso, mas AI hardware, Nvidia, chips, isso daqui é tudo o que tem sido feito em termos de movimentação financeira da indústria tech. Todo mundo comprando Nvidia, todo mundo focando em comprar hardware. Eu tô comprando hardware pro meu stack de AI agora que eu entendi o poder de ter um processamento local, a diferença de poder brincar com isso localmente. Esse é para um outro post. Mas, realmente, o que, que o futuro está guardando para a gente? Cara, a hora que os data centers, que a Apple, que o Google, que a Meta, que nosso amigão lá, o Musk, enfim, que o Musk lá com o Grok tá fazendo. Agora ele fala. Eu também entendo os programadores que querem só fechar os olhos e fingir que nada disso está acontecendo, né? O hype tá sempre perturbando os claims, né? Ah, porque não sei o que, 90% do meu código produção tá lá, não sei o que, é maravilhoso. E a minha empresa saiu de 0 a 0, de 0 a 100 milhões em uma semana com... É, os mais fantásticos, eles estão longe de serem substanciados de, de forma perfeita, né? E tem muita incerteza nisso tudo. Onde vai deixar a nossa profissão no futuro? Uma incerteza real. A gente vê que, e eu percebo isso, até as entrevistas de emprego, elas estão diferentes. Você vai perguntar o quê? Você vai querer entrevistar uma pessoa e falar para ela recitar toda uma sintaxe? Você está escrevendo código há 1 ano, 6 meses, você tem 3 anos de experiência, você tem 1 ano de experiência, tem 20 anos de experiência. A pessoa de 20 anos de experiência, ela tá mais resistente do que a pessoa de 1 ano de experiência. A pessoa de 20 anos de experiência tem muita experiência, seja lá no que ela faz. E a pessoa de 1 ano tem muito pouca. É diferente, é complicado, até para recrutar. Ah, não, mas o que importa é a comunicação, o que importa é a vontade de aprender, o que importa é o uso da AI, é a habilidade de usar AI. Quem não sabe usar Google, quem não sabe usar o Wikipedia antigamente, né? A gente tem um caminho que é difícil explicar qual é a solução dele para frente, mas isso não é razão para perder esse incrível momento da história da humana e da história da computação. Você tem que entrar, você não see where we are now for yourself. Veja onde você está agora por si mesmo. Download Open Code. Eu não sei o que ele quer dizer com Open Code, eu fiquei confuso aqui. Open Code é um Cloud Code, um Gemini ao mesmo tempo? Legal. Eu já tinha percebido a CLI do Gemini ela era idêntica à CLI do Cloud Code. Back in the day, né? 6 meses atrás, 7 meses atrás. Agora, eu nunca tinha visto Open Code. Download Open Code, conecta com o Opus. Não sei pra que você vai conectar com o Opus dela, fazer download do Open Code, vai lá e usa o Cloud Code, né? E vejo o privilégio de ver como essas máquinas vivem e pensam.
Então é isso. Eu queria só chamar a atenção. Né? Eu queria só realmente compartilhar esses pensamentos aqui, porque para mim eles fazem eles fazem toda a diferença, sabe? É o que eu tenho visto, é como eu tenho é como eu tenho curtido essa era e eu espero que só melhore, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar hoje. Um abraço.